Bom dia, estamos aqui mais uma terça-feira. Hoje vou falar sobre a saúde mental, né? Como a gente trabalha, que eu entendo, né? Da nossa importância no cuidado da saúde mental das mulheres. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que aonde começa, né? Aonde pode começar esse desequilíbrio? Aonde pode começar as questões que envolvem a saúde mental da mulher, né? Dentro da minha visão, né? Bom dia, querida. Dentro da minha visão, eu entendo que tem várias formas, né? Uma questão muito importante é, sim, o excesso de atividades, né? O excesso de cobrança, o lugar que a mulher se coloca dentro da sociedade, ainda hoje é extremamente complexo a forma como a gente se posiciona, né? A forma como a gente assume nossos papéis, né? Uma questão muito importante que eu vejo é uma lesão do feminino. Como é que fala essa lesão do feminino, né? Isso é uma das questões que aconteceram comigo, né? E que até hoje eu ainda é um desafio para mim, né? Eu me descubro muitas vezes ainda nesse lugar, né? De lesar esse feminino, né? Não atuar com força na mão dele, né? Como que isso funciona? Funciona que a gente é acostumada e é treinada a virar menino quando vai pra rua, né? Quando eu vou trabalhar, quando eu vou tomar as atitudes nossas, quando eu vou é, é, estudar, crescer, conquistar, eu assumi uma força masculina muito forte, né? Isso já vem da minha família, isso já vem de um perfil meu, né? Então, isso soma e aí dificulta ainda mais esse feminino florescer. Há alguns anos eu descobri isso, percebi, né? Essa lesão do feminino e passei a ter várias atitudes que fizessem com que ele florescesse mais, né? Que fizesse com que ele saísse de mim, brotasse. E isso foi extremamente rico, né? Fez com que crescesse muito. Eu aprender que cuidar da casa não era só uma obrigação, não era só o que eu tinha que fazer, né? Aprender que cuidar da casa era uma forma de manter tudo muito harmônico, de trazer paz, de trazer organização para a alma. Quando você chega em casa e você olha para sua casa e as coisas estão organizadas, estão arrumadas, tem um perfume, né? Tem uma flor, tem planta. Isso traz organização para a alma. Isso ajuda a gente a tirar o estresse durante o dia. E esse é um papel do feminino, né? Não é da mulher ou do homem, é da energia feminina. Por quê? Porque nutre, porque cuida, porque é o lugar do acolhimento. Quando a gente aprende isso e aprende que nesse momento eu estou exercitando a energia do feminino, entendem o que eu estou querendo dizer? A prática disso e a consciência disso, quando você está cozinhando, por exemplo, eu ter a consciência de que eu estou praticando o exercício da nutrição, que eu estou cuidando da minha família, eu estou fazendo algo. Esse exercício são maneiras de fazer florescer, né? De fazer superficializar, porque às vezes esse feminino tá lá dentro e a gente fica muito na conquista, na obrigação, no que tem que fazer, no que tem que trazer, no que tem que construir, né? No que tem que conquistar na vida. E essa energia é toda masculina. Muitas vezes alterações na nossa saúde mental, né?
desarmonias da nossa saúde mental, ela vem desse lugar, né, na mulher, desse lugar de só viver esse masculino o tempo todo. Eu lembro que uma vez eu fiz um post sobre miomas, né, e nesse post eu coloquei isso, que as mulheres com miomas muitas vezes, né, não todas obviamente, mas muitas vezes têm lesões ali no feminino. Nossa, aí eu recebi uma enxurrada de comentários dizendo que aquilo era loucura, que eu tenho mioma e eu gosto muito de ser mulher. Não é a questão de gostar ou não gostar de ser mulher, né? É a questão do quanto a gente exerce isso, do quanto a gente coloca conscientemente isso na nossa vida. Enfim, quando a gente vai atender uma mulher, né, e olhar para a saúde mental dela, é fundamental que primeiro a gente consiga diagnosticar, entender da onde vem isso, dentro da nossa visão dos 5 elementos, né? Eu posso ter alterações emocionais ou desarmonias mentais, né, que vão vir de qualquer um dos 5 elementos. Como eu vou identificar isso, né? Como eu vou olhar para isso? Uma coisa fundamental é ouvir. Simplesmente ouvir. É uma consulta, né? A avaliação dentro da medicina chinesa, dentro de um olhar integrativo, ele não pode ser rápido, né? Ser rápido você vai ter que ser muito ligeiro, porque aonde a gente cai, que é muito fácil cair, principalmente com a acupuntura, né? É na resolução imediata só. Então, é fácil a gente fazer uma pessoa relaxar. Ela deitar na maca, você vai acalmar o Shen ali, né? Você vai usar pontos que vão tranquilizar o corpo dela, que vão fazer com que ela respire com mais amplitude, que ela relaxe ali na maca. E aí você pode usar outros recursos, né? Como aromaterapia. Você fazer uma pessoa relaxar só ali e sair mais tranquila do seu consultório é teoricamente fácil, né? Agora, olhar de verdade e entender da onde está vindo isso é fundamental a escuta. A gente tem uma tendência, como dentro da nossa avaliação, a gente tem o interrogatório, né? Eu não sei nem como se hoje ainda fala interrogatório, mas quando eu aprendi, chamava de interrogatório, a avaliação, né? E são tantas perguntas, a gente tem tanta coisa para fazer. Uma forma como eu resolvi isso foi fazer um questionário, né? E mandar para a paciente antes. Quando ela marca o horário, eu mando essa avaliação para ela e ela me responde. Quando eu vou conversar com ela, eu já tenho aquelas perguntas milhares, todas respondidas, né? Eu já tenho uma ideia de se ela tem uma energia mais yin, se ela tem uma energia mais yang, quais são os órgãos que estão afetados ali. Aí eu vou unir tudo isso que ela falou, que ela escreveu para mim, que ela respondeu as questões diretas que eu quero saber e vou ouvi-la, né? Quando ela começa a falar, ela fala tudo. Ela abre a boca e fala. Você tem que saber escutar. Aquilo vem de um excesso de tarefas que ela está naquele momento, de um estresse que ela está naquele momento, de não ter um lugar aonde eu esvazio, porque é preciso esvaziar o copo. É preciso esvaziar o copo. Quando ela para, né? Às vezes todo esse estresse, essas alterações da mente, que aí pode ter alteração de sono, alteração de intestino, eu posso ter alteração emocional, que pode mexer com a questão de ciclo menstrual, né? Como ela reage dentro dessa alteração emocional que ela tá, né? Dessa desarmonia da saúde mental. Como que acontece isso dentro do ciclo menstrual dela? Ela continua a mesma? Ela tem momentos que agravam isso? Ela tem momentos que melhoram muito, que parece que ela não tem nada? Então eu tenho que relacionar isso com o ciclo menstrual dela. Ela vai contando a história e ela fica indo para trás, ela fica indo lá para o passado
e contando, ou de repente, no meio do nada, ela vai te contar ela vai te contar uma coisa do passado que não, teoricamente não tem nada a ver com o que ela tá falando agora. Teoricamente, por que que apareceu aquilo? Por que que veio surgir aquilo? Só ouve, né? O nosso papel, qual é o grande erro, né, que eu entendo que a gente pode cometer, porque eu cometi durante muito tempo, é ficar o tempo todo entendendo, tentando entender, é ouvir para dar resposta, né? Então eu fico ouvindo para poder dizer para ela o que ela tem e já ficar. Então eu não tô quase ouvindo o que ela tá falando, eu não tô quase ouvindo. Eu tô ouvindo, já tentando fazer link, já tentando entender o que que ela tem, o que que ela não tem. Olha, não dá, não dá. Calma, ouve, ouve. Depois você vai conseguir saber o que tem lá naquela avaliação, né? Aí você vai unir o que você está escutando com aquilo, porque muitas vezes o corpo dela mostra uma coisa, a fala dela diz outra, né? Ou então o que parece tão pequeno em determinado lugar é gigante em outro. E aí na hora que ela fala, aquele lugar onde você não deu atenção, a minha cachorrinha, aquele lugar onde você não deu atenção, que pareciam que eram poucos sintomas do corpo, na hora que junta com a questão emocional, junta com a fala dela, aquilo é gigante. Então ouve, simplesmente ouve. Quando você escuta, né, com clareza, com nada, eu não tô ali para saber se ela fez certo, se ela fez errado, o que que ela fez, se é porquê, se não é porquê, se é... Não sei, eu só tô escutando. Eu só ouço. Ouço, pergunto uma coisa ou outra que tem que ser esclarecida para mim, né? Que eu preciso, não estou entendendo. Quando eu não entendo uma coisa, eu repito para ela, né? Para eu só ter certeza se eu entendi certo, entendeu? Eu preciso. Ela quer participar hoje de qualquer jeito, hein? Eu repito para ela, é isso mesmo que eu tô entendendo, né? E não é uma questão de você julgar, eu não tô nem aí com o que ela fez, com o que ela não fez, se ela fez certo, ou se eu vou achar ela o quê, eu não quero achar ela nada, né? Eu quero poder ajudá-la, só isso, né? Algumas mulheres a gente pode unir toda aquela ela quer que eu fique fazendo carinho nela. Eu tenho que unir várias orientações, né? Eu vou falar muita coisa durante aquela sessão, vou conversar muito com ela ali, outras não, né? Outras eu vou só escutar, fazer um comentário ou outro, explicar como é que funciona tudo e pronto. Porque ela não tá muito preparada ali para ouvir, para saber a minha opinião sobre o que está acontecendo com ela, né? Ela precisa ser cuidada. Foi por conta da saúde mental que os florais entraram na minha vida, né? Hoje, uma coisa muito... a forma como eu mudei, né? Eu mudei o curso da acupuntura na ginecologia obstetrícia. Pronto, tá bom? Agora chega? Tá? Chega agora? Eu mudei esse... Ela quer participar, tá vendo? Vou colocar no meu colo. Eu mudei esse curso para uma comunidade, né? Exatamente por isso, sabe? Porque a saúde mental da mulher, né? Ela é fundamental. E enquanto a gente fica falando só de síndrome, falando de como é o cuidado, de como eu faço sabe, parece que é uma coisa separada, entendeu? Não, assim não pode, filha. Não pode assim. Que é uma coisa separada de uma da outra. E essa intenção de fazer essa comunidade com estudo
continuado, é exatamente isso. E por isso que os florais são tão fundamentais, porque eles entram numa forma de cuidar do comportamento. Quando eu trato a parte energética, quando eu dou... você vai descer? Quando eu dou um tratamento dentro da medicina chinesa, cuidando dessa parte energética, eu vou dar uma informação para o meu corpo. Essa informação para o corpo, ela é capaz de mudar, não sei se a palavra boa é mudar, eu acredito mais de tratar essa questão emocional e qual é a grande questão? A grande questão é que não adianta eu cuidar e eu esvaziar o copo dela. O copo dela, vamos pensar que ela vem com uma água turva, né? E aí eu vou colocando outra água e vou clarear. Se ela continuar entrando no pântano lá, né? Se ela continuar tendo as mesmas atitudes, comendo as mesmas coisas, como é que vai ficar uma água limpa assim? Como? Não tem condições. Então, eu preciso esse tratamento precisa acompanhar hábitos, né? Precisa acompanhar olhares diferentes, precisa acompanhar uma visão do mundo de forma diferente. Eu posso dar isso tudo? Eu não, né? E nem acredito que algum profissional vá dar isso tudo. E se der também, eu não acho que é saudável, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa poder orientar. Só que um lugar que eu orientava muito era a terapia, né? Mandava para psicanálise, mandava para terapia, né? E elas não iam. E às vezes isso ficava atrapalhando. Porque o trabalho da medicina chinesa, eu acredito, sim, que ele pode fazer um trabalho incrível, né? Conforme eu vou, como se fosse bem devagarzinho. Ó, pensa nessa água turva. Aí eu vou colocando aqui gotas, apenas gotas de uma água limpa. Gotas de água limpa. Aos poucos eu vou conseguir transformar todo esse copo numa água pura, assim, que eu possa beber, né? Aos poucos. Só que, qual que é a grande questão? A gente não tem esse tempo muito hoje em dia, né? A gente não tem. Então, e outra, é muita informação, né? A gente é contaminado o tempo todo com muita informação. Por exemplo, o absurdo que aconteceu domingo, né? Eu não conseguia entrar no WhatsApp, né? Eu não podia ligar a televisão no canal normal, porque era só aquilo. E eu tô num momento extremamente sensível. Assim, na verdade faz tempo já, mas mais agora, né? Então aquilo me feria num nível, né, muito grande, né? Me feria de verdade, num nível muito grande. E não dava para eu olhar, não dava para eu ver um absurdo, né, daquele, né? O que eu quero dizer que até hoje estão se falando muito nisso, até hoje e vai passar bastante tempo falando, né? Então, qual é isso? É só isso que aconteceu na minha vida? Não é só isso. Eu voltei de férias, eu tô cuidando aqui, organizando, arrumando coisas dos consultórios, planejando o ano inteiro, organizando as coisas todas. É muita informação que a gente tem hoje em dia. Então, eu preciso de mais ferramentas para conseguir ajudá-la. E aí, como elas não iam, os florais entraram. E os florais são fundamentais, eles estão comigo há 12 anos. Por quê? Porque eles atuam no comportamento, né? Quando é bem indicado, quando é bem orientado e somado com a medicina chinesa, é incrível, né? Nesses anos foi liberando também a fitoterapia chinesa, que ela é sensacional a gente poder fazer um trabalho junto, né? Com a fitoterapia, porque antes não tinha, né? A gente não encontrava aqui. Primeiro até tinha uma família que fazia isso, aí eles morreu passou anos, com uma dificuldade enorme para a gente conseguir encontrar, né? E aí não parou tudo, né? Então, voltando, graças a Deus que hoje a gente tem N
formas de poder colaborar, né? N formas de poder colaborar. Então, da onde vem? Eu posso vir do passado de um grande trauma, né? Isso é muito, muito importante a gente conseguir perceber, porque um grande trauma, ele pode atuar em todos os 5 elementos, né? Isso tem que ficar muito claro. Sempre uma alteração pode vir de todos os 5 elementos. Porém, se eu tenho um grande trauma, ele vai ferir rim. Não tem jeito, né? Porque um grande trauma fere a sua história, marca a sua história. Tudo que marcar a sua história, tá onde? Marca onde? Atua no yin. Desgasta o yin mais do que deveria, talvez. Gasta a sua energia de vida além do que deveria por conta daquele grande trauma. Então, se eu tenho um grande trauma, eu tenho que olhar para o rim. Se eu tive um grande trauma que determinou e mudou a minha vida, vamos pensar assim, sei lá, a morte de alguém, de um pai, ou uma mãe, numa criança, isso pode pegar a linha da vida, né, se a gente fosse ler a mão, pegar a linha da vida e plau, mudar mudar a forma como você vê o mundo, mudar completamente. E essa mudança, ele vai ter uma alteração no rim, claro, porque foi um grande trauma. Só que madeira, uau, né? Porque foi imposto a ele diante da vida. Tudo depende também de como a pessoa vai lidar com aquela situação. Se foi imposto a ela, né? Se foi colocado, ela entendeu assim e ela segue a vida pensando, eu não era assim, eu me tornei assim por conta daquela situação. Eu fui obrigado, sou obrigado até hoje. Aí a frustração tá mostrando para você um caminho muito forte, né? Porque ela não tá nesse caminho porque é o caminho dela, ela entende isso, né? Se alguém que lê a mão falasse para mim agora, ouvisse o que eu falei, a linha da vida vai mudar, a pessoa ia falar assim, não. Na linha da vida dela provavelmente já estava marcado isso, pois é. Mas como aquela mulher entende aquilo que aconteceu? Como ela entende aquilo que aconteceu? Né? Então, aquilo é muito marcante. Tem uma história extremamente interessante, né? Não é engraçada, nem é de uma paciente minha. O que aconteceu? Ela era filha, né, uma das filhas de 12 irmãos, né, de uma família extremamente religiosa, e eles iam pro culto, né, eu não sei como é que chama, mas é evangélico, iam pra igreja, né, aí num domingo, quando eles tinham um carro comprido, ela fala como se fosse uma Belina, sei lá, eu que pensei em Belina, um carro bem comprido e não cabia 12 crianças, né, então e ficava uns naquele baú lá atrás, né? E ela tava lá e ela dormiu. E na hora que for descendo, não viram e trancaram ela na porta de casa. Então o carro tava na porta de casa, trancaram ela e entraram, né? Era Recife e era muito calor, né? Então ela acordou depois de um tempo, já com aquele muito calor. Bom, na hora que deram falta dela, que foram atrás da menina e que não acharam ela já estava muito mal dentro do carro, né, com muito calor, e ela se lembra de tudo, né? Então, é muito forte uma história assim. E para aquilo para ela foi um abandono, aquilo para ela foi um desprezo. Ela carrega aquilo, né? Então ela tá te contando que ela tem cólica, né? E aí você pergunta como é que você se relaciona com essa cólica menstrual, né? Como é que você tem cólica menstrual? Você sabe que toda vez que eu me aperto, toda vez que eu me lembro, deu dentro do carro. Foi dentro do carro e aí ela conta a história, né? Então, é óbvio que tem essa ligação ali. Então, a gente precisa cuidar de outras, não é só cuidar da dor, né? Eu tenho que entender o que vem por trás daquela situação para poder continuar ali, né? Fora que os hábitos dela. Então, é muito importante a gente saber orientar, a gente conseguir orientar essa mulher. Se eu ficar, mesmo a terapia ainda
que aquele trabalho ali, ela acaba que ela vai transformando muita coisa, né? Mas mesmo a terapia, se ela ficar indo na terapia e ela não fizer, sabe? Porque se eu tenho uma desarmonia emocional, se eu tenho tá alterado, né, as minhas emoções, a minha saúde mental, né, e não tá saudável. O que eu preciso? Estar saudável. Eu preciso estar saudável. Então, como é que eu faço para eu ficar mais saudável mentalmente? Eu pratico exercício físico, eu tenho uma alimentação regrada, que dentro do nosso olhar isso é fundamental, porque eu posso usar todo o meu conhecimento em medicina chinesa para orientar a alimentação dela. Então eu acrescento, não é um tratamento uma vez por semana que eu vou colocar aurículo e ela vai continuar tendo informação e estímulo durante toda aquela semana. Uma semana que eu vou dar a alimentação para ela certa, então ela vai ter a informação de acordo com o que o corpo dela está precisando, né? Que vai fazer esse trabalho. Ela vai fazer terapia, ela não vai fazer terapia, ela não quer fazer terapia, orienta um diário. Um diário é sensacional, o trabalho da escrita, né? Escreve qualquer coisa, escreve coisas do seu dia a dia, escreve o que você deseja, escreve o que você quis, escreve o que passou, né? O diário, manter esse diário é sensacional, é um trabalho que faz para mente. Eu aprendi isso há algum tempo, e como eu escrevo? Tenho um caderno do lado da minha cama e eu escrevo. Eu escrevo o que eu tô sentindo, escrevo o que eu tenho medo, escrevo as coisas que aconteceram. Na hora que você escreve aquilo, muda completamente, né, o seu olhar diante da situação, porque você tá vendo de fora. Quantas vezes a gente reage exageradamente diante de uma coisa, a gente dá valor para uma situação que, gente, pelo amor de Deus, né? E quanto mais velho a gente vai ficando, a gente percebe quantas coisas são pequenas, né? O que é realmente importante na minha vida? O que realmente eu preciso dar atenção? O que realmente vale o segundo pensamento? Me poupe, que tem coisa que não vale o segundo pensamento. Eu já aprendi muito isso, né? Isso é importante. Isso é importante. Sempre pensa isso. Isso é importante. Se não é importante, deixa pra lá, né? Não é a coisa. Exercício físico, eu já não sei se eu já falei, estou repetindo, então, o exercício físico é é fundamental, né? É fundamental. Você ficar paradinha em casa, sem fazer nada, sentada, assistindo série, não dá. Eu compartilhei no meu stories essa semana um videozinho. Se você colocar vídeo espanhol sobre tempo de tela, vai aparecer. Eles fizeram um estudo e ali são 4 minutos e pouco de vídeo, né? Nesse tempo de vídeo eles colocam lá quanto o tempo que a gente fica de vídeo na vida é assustador, né? Quantos dias, são dias, meses de tempo de série? Nossa, que horrível! Como que você pode perder anos só assistindo série? Não pode. Aí eles fazem a pessoa encontrar pessoas muito importantes na vida dela. E elas conversam ali e falam quanto tempo. E aí a conta que eles fazem de mais ou menos o tempo de vida, né, para a mulher, de estimativa, com a qualidade de vida que a pessoa tem, mais o tempo que ela permanece com aquela pessoa, que aquela pessoa é muito importante para ela. Menina, eu vou te falar que é assustador. Tem gente que vai passar 2 horas, 3 horas na sua vida e aquela pessoa é importante para você. Então, em vários livros e vários estudos mostram o quanto o relacionamento social, os relacionamentos de amor são fundamentais para a longevidade, para a saúde mental, né? Ontem eu assisti um filme incrível, é um documentário na Netflix, chama Missão, Alegria em Tempos Difíceis. É um bispo, Desmond Tutu,
e o Dalai Lama. Os dois ganharam o Prêmio Nobel da Paz, né? Os dois têm histórias de vida terríveis. E você ri o tempo todo no filme, porque eles são engraçadíssimos, eles riem o tempo todo. Eles são extremamente carinhosos, o tempo todo um toca o outro, o olhar. É demais assistir aquilo. É demais, vale muito a pena assistir, porque é uma lição, né? Do que é importante, de como você transformar a história, de como você ter compaixão, como você ter alegria, e aí isso vai ajudar, né? Então, a gente que cuida das pessoas, vamos pensar que nós somos, que bom, Fabiana, que você está gostando, vamos pensar que nós somos pessoas superiores, tá bom? Que a gente trata, a gente pensa sobre isso tudo, a gente conhece os 5 elementos, então nós somos, então a gente não precisa de nada disso que eu tô falando, né? Então, não precisamos, vou repetir, Érica, o nome do documentário é Missão, 2 pontos, Alegria em Tempos Difíceis, do Desmond Tutu e do Dalai Lama, quer dizer, não é deles, né, o documentário, mas eles que estão no documentário. Uma história deles, uma semana que eles se encontraram, passaram uma semana juntos, isso nunca foi divulgado, e aí agora eles fizeram esse documentário, né? Voltando lá para onde eu estava, vamos pensar que a gente não precise, né? A gente não precisa de floral, né? A gente não precisa de acupuntura, a gente não precisa de nada disso, porque a gente é superior. É fundamental a gente estudar sobre isso, é fundamental a gente ler, quando eu assisto um documentário sobre alegria, sobre como fazer essa transformação, eu tô trazendo para mim uma informação, falando, nossa, é mesmo, eu posso praticar isso diferente. Na hora que eu escuto uma mulher que está sofrendo na minha frente, eu tenho uma palavra para falar para ela, não uma dica, não como é que você pode falar e fazer isso, não porque você não atua desse jeito, não é isso. Eu escuto e eu dou uma palavra de apoio, né? Eu dou um silêncio acolhedor. Muitas vezes tudo que a gente precisa é de um silêncio acolhedor. Ontem, quando eu ouvi os dois ali, em momentos de contar histórias difíceis de um do outro, um momento de deles ouvirem a história triste de uma outra pessoa, a transformação que acontece no rosto deles, a mudança do olhar, e como aquele olhar mostra, eu tô te vendo, eu tô te acolhendo, só isso cura. Só isso cura. Eu te vejo. Eu te vejo. Isso é cura, né? E às vezes uma palavra e às vezes nenhuma palavra. Tinha hora que o Dalai Lama só fazia assim e ele começava a falar alguma coisa muito pequenininho aqui, que eu entendo que devia ser algum mantra, alguma oração não, porque ele não é com oração, né? Ele é monge, sei lá, não sei o que é. Mas ele fazia assim, o outro falando e ele ia fazendo. Quando ele falava alguma coisa, a mudança do olhar é aquilo, acabou. Não preciso falar nada, a história é aquela. A história é aquela, né? É isso. Ninguém vai mudar, minha palavra não vai mudar. Eu só mostro que eu tô vendo ela. E quando eu faço isso, eu crio vínculo. Se eu crio um vínculo, ela se vincula mais no meu tratamento, né? Ela se vincula mais nas minhas orientações. Fica mais fácil dela seguir o que eu tô orientando ela a fazer. E aí o resultado acontece. Depois, muitas vezes, ela vai primeiro achar que foi eu. Entendeu? Ah, foi você que me tratou, foi eu. Não, mas às vezes a maior parte é a mudança que ela fez na vida dela. A maior parte é o que ela precisa fazer. Ela foi fazer o exercício, ela foi mudar a alimentação dela, ela foi abrir a janela de manhã, ela foi olhar para o dia, ela acordou e foi olhar. Isso, gente, tem ideia do que isso pode mudar? Você ir de manhã e tomar sol na palma da mão, 10 minutos, só isso. A única vez que você vê o sol é esse, vai de manhã e toma 10 minutos de sol na palma da mão. Está dizendo para a vida, eu vou ficar aqui.
E eu vou ficar aqui bem, viu? Eu acho que eu terminei, meus amores. Eu tô amando fazer isso aqui. Quero lembrar para quem tá aqui que essa semana é a última, dia 15, né? Acaba o segundo lote do curso, tá? Do curso que é o que eu falei agora há pouco, que eu mudei para essa comunidade de ensino continuado, que vai ter, eu vou colocar agorinha as pessoas que vão participar, né? Outros professores que vão dar aulas na comunidade também. É isso, e vai ter muita surpresa, muitos encontros ao vivo. Vai ser um ano de muito aprendizado mesmo, viu? Um beijo grande e até a semana que vem.